início a ação tentativa de dar uma aula de aquarela para o Zé Carioca. Eu e o Zé Carioca estamos aqui no meu ateliê, e essa aula vai ser uma aula teórica e ao mesmo tempo prática. Vou explicar mais ou menos como é que vai ser. O Zé está ali trabalhando na sua aquarela. Tá meio parada a sua aquarela, Zé. Antes tinha mais movimento. Aí, agora sim. Enquanto ele pinta ali, eu vou aqui expondo algumas ideias, questionamentos, dúvidas, até mesmo medos. Eu ia até te propor, Zé, para ir mudando a aquarela conforme eu for falando, conforme eu for, enfim, expondo aqui essas coisas. Inclusive, Zé, se você quiser me interromper para perguntar alguma coisa, fica à vontade. Bom, o que eu vou falar aqui não tem necessariamente um começo, porque não tem necessariamente um fim, pelo menos não por enquanto, porque se trata de uma história e essa história está se desenrolando e sendo disputada ao mesmo tempo que eu falo. A história que eu pretendo contar aqui é sobre um mito, mas como esse mito consome a sua própria história e, por consequência, consome minha própria fala. Agindo tal como um vírus. Um vírus não te destrói de imediato. Pelo contrário, ele te enfraquece por dentro, transforma suas próprias células em inimigas. Ele só te descarta depois de ter te usado para se espalhar exponencialmente para todos ao seu redor. O que vamos ver aqui é um processo da história se transformando em mito, através de um mecanismo viral. O mito nada mais é que uma narrativa sem lugar. É diferente de uma mentira, porque o mito se torna uma verdade quando se é compartilhado na coletividade, mas não tem laço com o real. É uma verdade ficcional. E eu não me refiro apenas a este mito, ou a esse mito, ou a esse, ou muito menos a esse. Mas me refiro a um mito que para por aqui há muito tempo, até mesmo de antes de aqui existir. Esse é um mapa da Ilha Brasil, ou Brasil de St. Brendan, ou High Brasil, que foi uma ilha fantasma que aparece em alguns mapas europeus do século XIII e XIV, ligada à tradição de St. Brendan, que era um monge navegador irlandês. Isso, na verdade, muito antes da chegada dos portugueses aqui. Essa ilha era considerada um local de terras afortunadas. Sua localização ficava a oeste do continente europeu, no Atlântico Norte, perto da Irlanda. E, segundo os registros de St. Brendan, essa ilha possuía uma natureza exuberante e, além de ser extremamente fértil e paradisíaca. Segundo algumas lendas, essa ilha sumia de tempo em tempo e reaparecia em outro local. Brasil é atualmente um nome próprio irlandês. E Hybersal, eu não sei muito bem como é que se pronuncia, que mais basicamente é High Brasil, em irlandês significa Ilha Afortunada. Essa ilha foi muito procurada por navegadores famosos, como Cristóvão Colombo, entre outros. Os portugueses foram responsáveis por fixar essa ilha a um local primeiramente denominado como Ilha Brasil, que se conhece hoje no arquipélago dos Açores como Ilha Terceira. Ainda hoje, na Ilha Terceira, existe um monte chamado Brasil. Enfim. Depois que os portugueses chegaram no continente sul-americano, chamaram primeiro de Veracruz, depois Mundo Novo
e depois ainda a Terra dos Papagaios. O nome Brasil não foi retirado da madeira avermelhada, como muitos acreditam, mas sim das narrativas míticas que levaram a sua identificação. Mas além de falar sobre esse mito, gostaria de falar como ele é atualizado de tempo em tempo, mas principalmente em tempos como hoje. Essa é a carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, o documento na qual Pero Vaz de Caminha, um escrivão, registrou suas primeiras impressões sobre a terra que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. É o primeiro documento escrito da história do Brasil, e podemos dizer que é a primeira notícia falsa também. Ao meu entender, ele estabelece quase como um tratado de como que o Brasil deve ser representado. A carta é escrita num tom de deslumbramento exagerado do europeu diante do mundo novo. Descreve o primeiro contato dos povos nativos quando praticam o primeiro escambo e narra a primeira missa feita nesse território. Na carta, ele descreve os nativos da seguinte maneira: diz que eram pardos e nus e que ali não pode haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Com tantas diferenças de perspectiva em jogo, no choque entre europeus e indígenas, o escrivão atribui a incomunicabilidade do encontro ao dado empírico circunstancial, o estrondo das ondas do mar. Desde o primeiro relato histórico, a descrição da natureza é utilizada para encobrir um processo sádico e perverso, onde parte negligencia a fala do outro. Ao constatar ali não pode deles haver fala, a linguagem aqui é usada como um mecanismo de controle. É uma arma dupla, ao mesmo tempo subtrai a fala do outro e impõe uma nova. E o controle sobre a linguagem implica em controlar o pensamento, pois submete o pensamento a uma determinada estrutura. Dentro do universo do BDSM, para quem não sabe, bondage, amarração em inglês, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, a linguagem é um elemento fundamental. É por ela que se estrutura a relação de dominação e submissão. Mesmo quando não se trata de usar palavras, quando se utiliza apenas mecanismos para gerar restrição, imobilização ou dor, isso é transformado em elemento simbólico, em elemento significativo. Não se trata da sensação física que a prática proporciona, mas ela passa a fazer parte de uma gramática e de um vocabulário que informa ou desinforma, que constrói ou que destrói. E o que isso tem a ver com o Brasil? Essas são gravuras que foram feitas a partir de relatos de navegadores europeus para o livro Mapa do Almirante, de 1522, que delineia parte da costa do Brasil. Que no livro, o Brasil ainda é nomeado como terra dos Papagaios. Nenhum artista visitou o Brasil durante esse período. Todos esses desenhos, essas gravuras foram feitas a partir de textos, de relatos, e o tema central era o canibalismo. Durante esse período, Portugal queria manter o Brasil em segredo, porque havia boatos que ouro tinha sido descoberto nesse local. Então, Portugal proibiu qualquer tipo de representação, tanto visual quanto escrita ou até mesmo cartográfica desse território. E só foi a partir de 1630, com a invasão holandesa no Nordeste, que começaram a aparecer as primeiras representações do Brasil, feita no próprio Brasil por cientistas e artistas da comitiva holandesa. Esses registros eram feitos primordialmente em aquarela, por conta da praticidade e rapidez do material. A aquarela seca rápido, é fácil de se levar, e com ela é possível chegar a resultados muito parecidos com a pintura a óleo. Então, a aquarela tem um papel fundamental na construção da gramática visual do Brasil. Em grande maioria se tratava de estudos sobre fauna e flora, mas acabava tendo algumas imagens que retratavam costumes em meio a todos esses estudos. Havia um fascínio também, um fascínio grande pelas aves, fazendo jus ao nome
que aparecia no mapa do Almirante, Terra dos Papagaios. E, em certos casos, a natureza era exagerada, de maneira proposital, inclusive, porque de alguma maneira isso podia atrair patronos que patrocinavam essas expedições. Depois, quando Portugal consegue retomar o Nordeste, e continua sua política de proibir qualquer tipo de representação do Brasil e isso foi durante quase 200 anos. E esses ficam sendo quase os únicos registros do Brasil, os únicos registros visuais do Brasil. Em 1800, com a missão artística francesa, que foi um grupo de artistas franceses que vieram para o Brasil para criar o programa de Belas Artes e para produzir imagens da colônia, esses artistas eles vão focar muito mais em tentar representar uma estrutura social, lembrando que esses artistas haviam passado por todo o processo da Revolução Francesa, que foi um processo de mudança social muito profunda. Então não é à toa que eles vão ficar mais impressionados com a estrutura social do Brasil do que necessariamente com a exuberância da natureza, enfim. Essas aquarelas são do Jean-Baptiste Debré. Nas aquarelas do Debré a gente vê que a escravidão sempre aparece de maneira dramática e conflituosa. Já no Henri Chamberlain, podemos ver que por mais que ele não esconde a escravidão, ela aparece sem muitos conflitos, quase que como se houvesse uma espécie de normalização e aceitação desse processo. Essa é uma aquarela que eu gosto em particular, que é a do Johann Mortis Rugendas, que é um pintor alemão, que ele é uma representação do mercado de escravos. Que eu gosto dela porque tem um certo otimismo de futuro, assim, um certo futuro otimista. Nesse canto a gente vê um jovem desenhando e fazendo escrituras nas paredes, como se por mais obscuro que seja a repressão imposta sobre um povo, ainda assim algo sobrevive, nem tudo está perdido. E em meio a tantas tragédias de ordem política e no que diz respeito à saúde, eu acho importante ter isso em mente. Bom, toda essa estrutura de representação só começa a ser repensada durante o modernismo, mas eu não vou entrar nisso agora, senão vou acabar me alongando demais. Mas com todo o esforço do modernismo, esse mito ainda paira sobre o Brasil. Esse mito sobrevive de alguma maneira. Em relação ao nome dado, antes de ser batizado de Brasil, Terra dos Papagaios, o escritor francês Jean Delery diz o seguinte: o papagaio é um animal que fala O papagaio é um animal que fala muito, só não entendemos o que ele quer dizer. E o que o papagaio quer dizer? E por que ele não consegue dizer? Agora vai ser foda achar onde eu parei. E repartiu. Repartir é tenso, velho. Tem algum teórico aí? Repartiu. Meu, manda. Velho!
Os caras tão queimando o ônibus! Aí, porra! Ah, caralho! Vai se fuder! Onde eu parei, caralho? Fudeu! E se pá, você... vou dar de skate também! E o que o papagaio quer dizer? E melhor, por que ele não consegue dizer o que ele quer dizer? Bom, ali não pode deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Se trata da colorização da nossa pretensa autoimagem. Tal como Tal uma como uma selfie, que nada mais é que o um autorretrato da sua autoalienação. Um espelhamento sem o perigo da reflexão. E essa selfie vem sendo tirada há muito tempo. É por isso que eu encerro essa aqui.